muitos mistérios que rondam e acompanham os momentos da crucificação do Senhor Jesus. Por exemplo, a confissão do centurião romano, quando ele disse verdadeiramente este era o Filho de Deus, Mateus capítulo 24, capítulo 27, versículo 54. Essa confissão indica que ele se tornou um crente? De acordo com o relato de Mateus, houve 4 efeitos imediatos da morte de Cristo. Primeiro, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, Mateus capítulo 27, versículo 51. Segundo, a terra tremeu e as rochas se partiram, e as sepulturas dos santos se abriram, ou muitos santos se abriram, Mateus capítulo 27, versículos 51 e 52. E terceiro, a confissão do centurião e seus homens, Mateus capítulo 27, versículo 54, e também, em quarto lugar, a confissão aberta de José de Arimateia, como ele foi a Pilatos e implorou para receber o corpo do Senhor Jesus, Mateus capítulo 27, versículo 58. Marcos nos conta que quando o centurião que estava de frente dele viu que Jesus clamava e exalava ou entregava o Espírito, ele disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. No entanto, Mateus também nos chama a atenção para os que estavam com o centurião. É dito, ora, quando o centurião e os que estavam com ele observavam Jesus, viram o terremoto e as coisas que aconteceram, temeram muito, dizendo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Assim o centurião e a companhia de soldados sobre ele, pagãos como eles, sem dúvida, eles eram, tendo sido colocados para assistir, temeram muito. Quando viram, eles foram testemunhas oculares. Assim, houve não apenas um efeito sobre os santos mortos que estavam na sepultura, como temos já citado, Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, mas também aqui sobre os homens vivos. Se esta foi uma confissão que levou estas pessoas à salvação, não está claro na passagem, mas deve-se notar que posteriormente um dos soldados com uma lança lhe perfurou o lado de Jesus e logo saiu sangue e água. É o que temos em João capítulo 19, versículo 34. Essa certamente não foi a ação de um crente genuíno. No entanto, a confissão indica um sentimento de admiração e uma percepção de que as perturbações da natureza estavam, de alguma forma, ligadas à morte deste homem chamado Jesus. Lucas registra que, quando o centurião viu o que foi feito, glorificou a Deus, dizendo, certamente, este era o homem justo. Lucas capítulo 23, versículo 47. De acordo com o tema do Evangelho, Lucas chama a atenção para o fato de que o centurião viu neste homem abençoado chamado Jesus a verdadeira justiça. A eternidade revelará se, ao ouvir sobre a ressurreição do Senhor Jesus, o centurião e os que estavam com ele creram no Senhor Jesus e foram salvos. Mas, como eu disse, só a eternidade revelará. Gostaríamos que eles fossem salvos e que glória para Deus seria isto. João Batista disse uma certa vez, quando viu o Senhor Jesus, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista era um homem único, com uma mensagem única. A ele foi confiada a tarefa de anunciar a chegada do Messias, o Salvador da humanidade. Sem o apoio de nenhuma organização religiosa, sem o polimento de um orador treinado e sem as armadilhas
do coração ou da correção social, ele falava em tons que atraía milhares para ouvi-lo. Seu maior sermão foi um modelo de brevidade e clareza. Ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." 2 milênios depois de terem sido ditas pela primeira vez, essas palavras mantêm toda a sua vivacidade e poder originais. Por meio de João Batista, Deus deu um testemunho atemporal e poderoso do valor infinito de seu próprio Filho e do valor duradouro da obra da cruz. Este único, maravilhoso, incorpora 3 das verdades cardeais do Evangelho, ou seja, a ruína do homem, o remédio de Deus e nossa responsabilidade com esta mensagem. A Bíblia confirma com a observação cuidadosa, ela revela que o pecado é uma força destrutiva em nosso mundo. A ruína da sociedade, manifestada em violência, imoralidade e vício, são os sintomas externos e coletivos de um vírus espiritual que infecta pessoalmente todas as almas. E a culpa interior e o vasto vazio de um coração sem Deus são lembretes constantes de que não estamos naturalmente prontos para nos encontrar com Deus. A Bíblia declara de uma forma clara que todos pecaram. Do viciado rigorosamente imoral ao viciado mais degradado, não há diferença. Embutida em cada coração está a rebelião contra Deus. Dentro de cada história individual há atos e atitudes que ficam aquém do santo padrão de Deus. Como resultado, a ruína pessoal e eterna é o futuro inevitável de todos os que vivem e morrem sem a salvação por meio do Senhor Jesus, que é recebida pela fé. Em graça surpreendente, Deus providenciou gratuitamente um plano de resgate para uma raça arruinada e pecaminosa. Nós temos, ou melhor dizendo, nos termos mais simples possíveis, João nos fala de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nossa profunda necessidade foi atendida com a solução perfeita de Deus, um sacrifício e substituto para o pecado. Ele, pessoalmente, se tornou o portador dos pecados por uma raça sobrecarregada. A cruz é tudo sobre o remédio de Deus para o pecado. O que fomos incapazes de fazer, Ele mesmo fez. No sofrimento infinito do Cordeiro Imaculado, Ele formou um caminho de perdão e justiça para todos nós. Deus está totalmente satisfeito com a obra de Cristo como uma resposta adequada à nossa culpa mais profunda, e Ele agora declara: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. Como médico com um paciente doente, o diagnóstico correto da doença e a prescrição são passos úteis e necessários. É óbvio, no entanto, que sem ingerir pessoalmente o medicamento específico, nenhuma cura é remotamente possível. O fato dos remédios serem genuínos e funcionarem como prometido são irrelevantes neste caso. Eles devem ser recebidos, ingeridos, ou a doença tragicamente fará outra vítima. Quanto mais o Evangelho de Deus, Deus prescreveu a cruz como a fonte de cura onde o perdão dos pecados é obtido. Esta solução, fornecida sem custos para o pecador culpado, mas um alto custo para Deus, é nos oferecido para ser recebido pela fé. Não há despesas para nós pelo grande custo na morte de Cristo. Tudo foi pago integralmente pelo próprio Deus. Uma pergunta, então, permanece:
O que você fará com este remédio para os seus pecados? A obra de Cristo requer aplicação pessoal a fim de entrar em sua bênção. Você vai contemplar Ele, você vai olhar para Ele, para Cristo, para a salvação e vida. Você o receberá pessoalmente pela fé, aceitando-o como seu Salvador. Esta é uma decisão sua. Esta é uma escolha sua. Tudo Cristo já tem feito. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, lhe convido a crer no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Tudo isso que eu citei agora no final deste vídeo, versículos da Bíblia, estão em Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.